devias completar sempre, pelos motivos que eu já apresentei em outros vídeos. Isto aqui para mim é preguiça. Aqui nesta situação também vou completar, vou meter quase sempre. Acho que também estás a ser preguiçoso aqui. Tu aqui já podes estar atrás e por esse motivo eu prefiro pagar só no flop. Acho que não ganhas grande coisa a fazer isto. Prefiro pagar só pelo simples nome. Ele é o primeiro a falar no River e aposta, quer dizer, eu aqui nunca, se ganhaste só não, mas eu aqui nunca ia pagar. Por se ele é o primeiro no River e aposta, é porque tem qualquer coisa. Isto aqui é um MTT, eles estão super deep, epá, sinceramente. Aquele bacana. T80 blinds, acho que não. Este T80, este aqui deve ter quase 160, acho que isto aqui não justifica. E aqui eu pagaria, ou podia fazer uma tribet para 400 e tal. Isto aqui, ou 400, ou 300 e muito. Isto aqui não dá para perceber bem, a não ser que tu achas que eles te pagam dominados. Aqui também és obrigado a completar sempre. Ele foi o primeiro a apostar contra 3, ele pode estar em draw, mas raise pot, ele largava logo no flop. Que ele está a dar raise pot contra 3, pode ter as espadas, mas é um bocado difícil também. Ele ter as espadas está assim com essa confiança toda. Outra vez acho que não faz sentido, há bocado já tinhas visto que ele fez isso e foldou, agora voltas a fazer o mesmo e o objetivo acho que não era ele foldar, né? Não consigo perceber porque é que não dás uma tribet com um valor entre os 500 e 600 e vais à linha, sinceramente.
estou certo, é que preferia checar behind. Eles podem ter falhado, mas mesmo falhando, isto é uma board que tu também ias falhar muito e eles sentem-se mais tentados em andar com a cidade nesta board. Por achar que tu. Por acharem que tu também falhaste, não é? Contra um seria mais provável dar a si aberto. Agora, contra dois nesta borda duvido um bocado. Depois has-me explicar qual é que é esta 9,59. Não percebi o que isto foi, sério. Não faço ideia do que isto seja. Não sei como é que pagaste ali. É, acho que dá para pagar. Fez o get shot, agora é que eu não. Quer dizer. Yeah. Um bocado mal pagar flop e largar retorno, mas acho que ali jogado igual. Talvez mal, mas não sei. Que é que poderias pagar eventualmente, dependendo do jogador. Quase certeza vai estar atrás, sim. Podes voltar aqui, mas podias pagar também o real para Bluff Catcher. Bons opens. Podias checar behind flop também. Aqui acho que foldaste, quer dizer, acho que não tinha certeza que foldaste mal aqui. Aqui voltamos ao mini race, né? Talvez seja um bom call até. O problema ali seria os outros dois que faltavam falar, porque sinceramente o call isoladamente só aquele jogador é bom. Para as duas podias ter pago também, mas foldar a foldar. Até gosto de foldar aquela mão porque podes perder fichas acertadas no ar, porque eles têm as e fica mais alto. Mas também podes fazer dois passos. Aqui parece um bocado excessivo o tamanho da bet. Se eu fizesse era para 1200, 1840 parece mesmo muito grande. É um bocado estranho como é que tu na small blind dás mini raise e dás só mini raise e estás fora de posição, mas aqui que estás em posição fazes 2,5.
são os opens. Isto aqui também acho que é. Acho não, tenho a certeza. É muito errado isto. Muito errado. Sinceramente, estás assim tão desesperado para levar o pote. Aqui tem 50 blinds. Aqui o que tu tens de fazer é uma tribet para qualquer coisa entre aproximadamente 1500. É uma tribet 3 vezes, é padrão. Agora, isto aqui para 50 blinds, meu. Não sei como é que tu te arriscas, porque é tão fácil ele dar cola a dominar, meu. Tão fácil. Se ele tiver ali às reais da ele não vai bregar nunca. E tu por duas blinds eca pelo pote, não era um pote pequeno, mas como vocês estavam tão deep, arriscaste assim bem. Não faz sentido. Calhas a fazer aquilo numa fase mais avançada da MTT que já estás dentro de prémios e não sei o que e vais de chapéu por jogar horrivelmente mal. Ou podias ter ido de chapéu aqui e nunca ter feito o quarto lugar por causa de uma brincadeira desta. É que é uma brincadeira. Tu não vês mais ninguém a fazer aquilo. É que nem os piores jogadores. Nem os piores jogadores quase a gente vê a dar alins assim, tipo. Porque tu tinhas para aí 80 blinds ou sei lá quantas é que tu tinhas. Tu, é muito raro tu ver jogadores mesmo mais horríveis a disparar alin assim com, com stacks destas mesmo. E tu não vês isto em lado nenhum. Muito menos vindo de jogadores top. Por algum motivo é. Boa bola para a SBR. Estou aqui já 10 mini reis e a para a pessoa que dá preto. Isto é um bom spot para abrir, eu acho. Esta aqui já se percebe melhor, não sei quantos blinds ele tem, mas percebe-se melhor porque o stack dele já é uma stack fraca, não é? Não é como a gente viu ali há bocado que eram dois com um stack grande. E acho mal se betas sinceramente, até porque eles, como estão os dois um bocado de short, arriscas só o Alien por cima. Apesar de eles terem dado check, acho, quer dizer, pode acontecer, claro, mas acho ligeiramente difícil isto aqui passar pelos dois. Ainda por cima tu tens o get shot set, ainda podes ir fazer paz aqui, acho que é um erro tu fazer shibet aqui. Sabe, conseguiste levar no turno com alguma sorte, talvez. Por exemplo, aqui é que já podias ir ali. Então, pá, sim, o gajo tem
Vendi-me a bebês, sóbrio, o quê? Está um bocado deep, e a Aline também disse que podias ir à Aline, se bem que não era isso que eu fazia. Que o mais certo era fazer uma tribete, por exemplo, por 2400. Também não sei se. Não acho que seja mal jogado, mas não sei se aqui da tribete é o melhor a fazer. Prefiro controlar o pote, mas não acho que seja mal jogado. Só agora se ele tiver overparativo ou ter acertado num trio, que é um bocado mais improvável, mas pode acontecer. Se ele tiver overparativo, pode se encontrar aqui numa situação muito complicada. Mas não, por acaso não acho que seja mal jogado. Mas acho que pagar era melhor. Hum, não consigo perceber qual é o objetivo desta aposta. Ter os dois pares sem senhora, mas nesta board não é assim muito forte por aí além. Se querias apostar, acho que podias apostar como deve de ser, que é para afastar quem tem só uma espada ou algo assim. Já esta aposta aqui não percebi bem. Sim, acho bom, sinceramente. Acho bom. Está provável que fizesse o mesmo ou pagasse até. Que acho que é um erro enormíssimo. Tu não completares aqui por 200 fichas. Ainda por cima vai jogar contra duas stacks grandes. Acho que acaba por ser um erro também na conta de fazer aqui. Nada de muito grave. Acho que podes fazer isto. E acho que se eu tiver uma tribete para se eu for daqueles que está sempre a disparar ali por cima, não sei o quê, talvez tivesses mais a ganhar em fazer eu roubar, né? Porque sabe aqueles negócios de ser roubado, ele ia ali por cima de ti e mal. Às vezes podias ponderar isso em alguns jogadores, não quer dizer que seja o caso deste, mas o Alin está. O Alin acaba por ser quase sempre bem jogado com estas stacks, né? Como é óbvio. Ele tem aí 12 blinds, uma coisa. O Alin acaba por ser sempre bem jogado, só que muitas das vezes não é o melhor a se fazer entre as boas jogadas. Muitas das vezes o Alien não é a melhor, apesar de ser sempre bem jogado. Acho que é uma boa aposta até. Aqui, exato. Bom size também, não nada a dizer. É um bom spot para pagar. Ou também tribetado, mas não tem problema foldar. Gostava mais da tribeta aqui, sinceramente. Se calhar quase certeza que tinha sido teu se tivesses tribetado, ou estás com uma linha um bocado arriscada. Ao menos eficaz, pelo menos.
Não sei porque é que tiveste medo ali. Não é que o call seja horrível, apesar de que acho que é mau. Mas acho que tripet era tinha sido bem melhor. Aqui já o fizeste e fizeste bem. Não era obrigatório, mas é bem jogado. Que a velocidade devia ter sido um bocadinho maior, não é? Notamos, já desististe. Aqui é que, sim, como é a opção, mas isto já pode checar também, mas aqui nesta jogada se falhou algo, talvez a cidade um bocadinho maior e talvez tentar ganhar o pote aqui no River. Uh, Bastava umas 14 mil talvez, já metade da stack dele, uma coisa. Mas acho que não fizeste mal em checar no River. E sinceramente ele é que jogou muito mal. Pagou de pré-flop tudo bem. Eu não pagava. Ou se calhar até pagava, não sei. Mas pré-flop é um bocado duvidoso. Agora no flop eu acho que é um bocado estúpido. Não tem nada a ganhar em pagar-te até ao fim. É, tá. Não, tu aqui não tiveste culpa, tu fizeste, lá está, se tivesse flop é que podia ter sido bem maior. Mas tu aqui não tiveste culpa, foi o gasto monetário, não há muito a fazer em relação a isso. É, assim, é que apostaria menos por, por um motivo simples, que é ele podia ter achado no flop que ias atrás dos ouros e, e veio as ouros, né? Só por esse motivo é que eu tinha feito uma value na ordem dos 7 mil, 8 mil e não metade do pote. Apesar de que o mix que tu fizeste não está mal, só acho que poderia ter sido um bocado mais curto para ver se lavas o copo. Tens de dar pausa aqui, claro. Ahm, Tu tens odds, sem dúvida. E o call não é mau de maneira nenhuma, mas aqui particularmente tens de ter cuidado porque tens, tens que ver quando eles têm uma stack pequena para trás, que mesmo que tu acertes pode não compensar, mas tudo bem 5 estrelas à mesma. Aqui este, o Ribeiro, tu achas saber como é que ele jogava, né? Assim, não acho esta jogada má propriamente, é porque as blinds já estão muito maiores, eu já as blinds que tinha. Apesar de que eu a fazer isto continuava a preferir muito mais fazer um tribet, por exemplo, para 13 mil ou 14 mil, ou algo assim do género, o que me deixava completamente committed com este Olaf e este, né? Mas dava para falar um all-in do Del Ribeiro. Preferia fazer uma tribet nessa linha em vez de dar logo all-in, que eu não acho que seja a melhor opção de maneira nenhuma, mas também não acho que esteja mal.
Boa cena. Andas a fazer bem nesses squeezes e nessas tribets e não sei o quê. Andas a fazer bem. Ainda andas a inovar nesse aspecto, mas aqueles aliens ali diretos, tipo aquelas blinds todas, continuam inexplicáveis e acho que tu não fazias isso. Estás a melhorar num aspecto e a piorar no outro. É legítimo ainda aqui dar call. E é legítimo aqui dar fogo também. É uma aposta de outro nível, claro. Mas até ali ao call do flop, acho que fizeste aquilo que seria suposto. Bom size, sim, estás com uma boa noção dos sizes, não consoante os limpos, não sei o quê. Eu acho que talvez continuasse a apostar aqui porque. Ou talvez tivesse that check behind no flop. Mas acho que aqui apostando no flop talvez continuasse a apostar turn porque dobrou o valete, né? Se dobrou o valete aumentam as possibilidades de ele estar em algum drop e reduz as possibilidades do teu valete. Mas é caso tudo bem, sem problema algum. E ele em posição aproveitou. Nós já checaste behind, se calhar era o que eu teria feito há bocado. E sim, podes pagar turn. Apesar de que eu sinceramente acho que ele tem a dama. Sinceramente acho que ele tem a dama no turn, mas é completamente legítimo. É completamente legítimo tu teres pago. Porque era uma história um bocado mal contada da parte dele. E como o César, e possivelmente não, nem sequer tinha a dama, né, para ter larga aqui. Ou então acreditou que tu tinhas o bem. Se tu quiseres que ele vá ali por cima de ti, este mini reza também é horrível, mas continua a ser horrível por tudo aquilo que já falamos. Ou tu és preguiçoso ou esqueces. Das duas uma. É uma. Tu aqui, contra mim, eu vou-te pagar sempre. Vou-te pagar sempre baratinho, vou jogar em posição. Se for preciso, tu falhas, se tiveres à mesma e a parte com nada também. Quando se for aqui tipo para 6.250 já, ou que assim do género, já mete um bocadinho mais, já é muito mais provável uma pessoa dar fogo. Bom size, talvez ligeiramente curto, mas bom size é mesmo. Bom check behind, aqui tens de pagar como é óbvio sempre, né? E tu podias pagar também no river se quisesses. Podias pagar aqui à vontade também. Estás-te a folgar, tudo bem, se calhar teria pago aqui no river. É assim, quando ele chega aqui, ele é o que está a falar por cento, quando ele chega aqui river, eu agora já vi a mão dele, mas se eu não tivesse visto ia dizer nenhuma coisa. Ele não bateu flop, não bateu turn, o que te dá, e uma checa river, o que é que isso dá a indicação? Dá-te a indicação que ou ele tem um par de 4, ou ele tem um par de 8, ou então ele tem um ar, quase certeza.
é mais fraco que o teu As 10. Aqui no River, quando vem a espada e ele checa, tu podes ter praticamente a certeza de duas coisas e isso obriga-te a valibetar aqui River, que é, vamos ver uma espada, ele não apostou, ele quase certeza que não terá flecha. Como dobrou o 8, ele não apostou, ele quase certeza que não terá o 8. Ou seja, ele aqui, das duas uma, ou terá muito provavelmente um As e que quer mais baixo, ou até pode ter dois pares, mas o As 4, mas nesse caso já passou para trás, ele terá um As e que quer mais baixo, ou terá a merda do 4, ou terá outro par de mão qualquer entre 5 e 9 ou 10 ou caralho, ou pode ainda ter acertado no valete. Eu não tinha visto a mão dele e foi o caso, ou seja, estou aqui com quase certeza absoluta que estás à frente, porque eu checo o River. E ele quase certeza que tem qualquer coisa, para ter começado a dar um cabo flop e tanto não sei o quê. Portanto, aqui tu tens que valer beta, se eu fizesse era na ordem dos 20 mil e tal. E aqui acho que o ter cheque por trás é muito horrível. Tinhas de tentar uma valer beta, se calhar tinhas conseguido tirar valor mesmo do valete do gajo. Talvez fosse um bom spot aqui para abrir, tendo em conta o quão deep tu estás. Tinhas feito dois pares. Aqui também é bom spot para abrir, tendo em conta o quão deep tu estás. Parece que agora nesta fase aqui ganhaste um bocadinho de medo e tal. Há alguma sorte. Continuar, acho que é mau aqui no. Porque é assim, porque ele está a apostar forte e nada te indica que ele vai parar de fazer. Portanto, e nada te indica que vem um pau no River ou sequer que ele já tem dois paus na mão. Portanto, eu acho que aqui é perfeito para continuar a pagar. Acho que arrasta aqui no turno quando fizeste isso, sinceramente. Devias ter paz, devias ter deixado ele continuar a apostar River e no River então fazes qualquer assim deste género. Mas ele pagou-te. Ok, agora sim tens que fazer. Ah, mas espera lá, esquece. Tu é que estavas fora de posição. Deixa lá ver melhor. Ok, paga. Checa, explora, aposta, paga, checa, aposta. Ok. Como és tu que estás fora de posição, até gosto, não. Eu percebi que ele é que estava fora de posição, não tinha visto que ia jogar, assim está agradável até. Aqui tens de dar call, é um erro aqui do full darts, eu acho. Tens uma stack super confortável, vais quase sempre correr, acho que é um erro aqui da full, por isso pagaste bem, ok. Contra dois aqui, eu não se betava de certeza. Acho que se beta aqui é má, sinceramente. O facto de eles dois darem cheque não quer dizer que eles não têm. Por acaso conseguiste levar o pote, mas. Epá, não é que seja horrível, a questão é se tu queres ganhar ali o pote tem que ser mesmo lindo flop. Mas naqueles cenários eu prefiro desistir a maioria das vezes. Não gosto muito, sinceramente, porque eles checam behind flop e isso não tem muito a ver. E os T6 continuam a andar estas três, não gosto muito, acho que isto nunca vai passar, isto a fizeste aqui. E ali o As e o Rei, está muito no range deles, dar uma para de cidade, isso não quer dizer nada. Acho que foi mal. Tens de tentar levar para o turno. E acho que esta cibeta é muito curta, ainda para mais. Estás a jogar fora de posição, ele está a jogar em posição contra ti, ele tem odds absurdas, tem posições em tudo. Pelo menos aqui para 20 mil acho que devias ter feito, acho que isto aqui é mesmo entregar o ouro ao bandido. Esta jogada não tem nada a dizer.
tens de ter algum cuidado aqui. Talvez não fizesse isto porque um deles pode continuar a ter asa e kicker mais alto. Não acho que seja horrível tendo em conta o quão deep tu estás. Mas acho que é um erro se mesmo estando 6 aqui a apostar, não me parece que estejas forte o suficiente. Continua a ser um bocadinho curta a tribet, mas foi melhor do que a de há bocado, sinceramente. Aposto um bocado de grande aqui no turn, né? Esta metade do pot podia ter sido na ordem dos 15 mil ou assim. Acho um bocado exagerado, mas não se, já vi pior. Aqui é um erro enorme, gigantesco, tu não completares aqui com as suíte connectors. Tens interesse em completar aqui, mas é quando tens stacks muito grandes para trás, caso certos, podes ganhar bem fichas, que é o caso desta stack aqui, não? Se tu queres dar call com este, para já, em quase todas as, talvez a única stack que não justificasse tu dás o call era aqui a do Boring. E esta aqui, né? Claro. Porque tu aqui tens todo o interesse em completar com este estilo de mãos e ainda mais interesse tens numa stack como esta, ou esta. Ali é mesmo muito mal tu foldares ali, acredita. É mesmo horrível. Tendo em conta o quão deep tu estás e quanto tu podes ganhar. Tens todo o interesse em defender ali. Sem dúvida alguma. É horrível. É horrível. Eles checam os três e só por isso. É que mesmo que eles não tenham aqui nenhum dos pares, mesmo que eles não tenham nenhum par, eles têm qualquer combinação, seja ela rei-dama, dama-valete, valete-8. Se eles não tiverem aqui um par de 6, eles vão ter um draw. E eles nunca vão largar no flop. Quando tu apostas aqui, é óbvio que um deles te vai dar call. Quase 100% das vezes um deles te vai dar call pelo menos. E o turn não vai ser bom para ti. Ou mesmo que seja bom, se calhar tu não sabes aproveitar no sentido de continuar a apostar não sei o quê, e tu não tens como saber se é bom ou não. Esta beta aqui é absolutamente horrível, eu acho que nunca vai ganhar aqui esta merda, nunca vai ganhar. Se no flop acho que a aposta é horrível, e acho que foi horrível, acho que o cheque no turno foi bom, e acho que como estava a impressão no River teres tentado ganhar o pote também acaba por não ser mau. Aqui já concordo mais com esta tentativa de coisa. Agora, e só porque saíste a apostar no flop. Porque a aposta no flop foi horrível. Agora a continuação aqui no River já não foi tão mal. Esta cidade. Quer dizer, o gajo está um shot não está. Ok. Continua a ser um erro foldares aqui isto, mas como esta mão não joga tão bem como aqueles de connectors, percebe-se aqui mais o fold, é menos ridículo lá do que ali na anterior. Apesar de continuar a ser mau. Podias ter sido betado ali, apesar de não estar a contra um, assim ao ar, não teria grande problema. Para lá, isto também é pura e simplesmente os piores folds que eu já vi em toda a minha vida. Agora não tens só uma, tens duas, tens três stacks, tens as odds 7.9 para 1. Não sei o que é que tu queres mais, sinceramente. Isto é um dos piores folds que eu já vi em toda a minha vida, por simplesmente é possível que tivesses distraído ou preguiçoso ou assim, mas não convém estar assim tão distraído ou preguiçoso.
spot para pagar aqui até mais ou menos relativamente na posição com aqueles brothers. Se até aliás tu poderias pagar quanto mais naquelas big blinds, né? Aqui tens de pagar sempre também, é um erro, porque este aqui vai pagar quase sempre e fecha a ação, não é? Tu aqui por duas blinds aqui com as stacks estão para trás, tu aqui tens de pagar sempre pelos 4, né? E qualquer pessoa que veja este vídeo e me veja a falar vai me dar razão, este fold aqui é por simplesmente horrível. Cá está, e como este paga por mim, ainda por cima vai jogar contra duas grandes stacks. Isto aqui é uma situação de sonho, né? Tu ainda não viste o flop e ainda se faz no quadro, mas à partida logo este cenário aqui é sonho, né? Assim como aquele do 6-7 suíta também era um sonho. Olha lá, esta borda aqui não está minimamente perigosa. Eu acho que aqui é uma situação perfeita para tu checares outra vez, para ver se eles acertem alguma coisa, não sei o quê. Esta beta aqui no flop acho que é horrível também. Isto é uma muito boa situação para tu checares e ver se no turno vem um valete, uma dama, um rei, um 9 ou qualquer coisa em que eles acertem. E aí sim começas a apostar e tirar valor fortíssimo. Aqui não faz sentido, porque esta é uma board sequíssima, não tem riscos nenhums para ti. E para além do mais eles vão falhar isto quase sempre. Não sei que eles tenham um full house 6 por 10, mas aí já está escolhido. Ou que tenhas tido a borra enorme de onde eles têm qualquer coisa do género da rei 10. Não faz sentido tu apostar aqui assim. Há um overpair eventualmente. Esta Simbet também é horrível. Passou, calhou. Talvez não seja assim tão horrível. Mas eu preferia checar behind. Talvez possas fazer isto sim. O rei está muito no range dele, mas também está no teu, né? E pelo menos completar parece-me bem, que as ambos são tão grandes, completar, ele check, flop, beta. Um bocadinho grande a bet, mas nada muito horrível. Este ali aqui é que não faz sentido absolutamente nenhum. Não sei o que é que queres ganhar com isto. Aqui o correto seria fazer uma aposta entre os 40 mil e os 80 mil, qualquer coisa assim do género. Isto não acho que faça assim algum sentido. Não sei porque é que não queres continuar a jogar pós-flop. Já podes estar atrás, mas podias ter perdido aqui. Aquilo ali tu não vês ninguém a fazer aquilo, não vês ninguém a fazer aquilo. Ainda por cima com uma board perigosíssima daquelas. Tu podias querer fazer ali era check behind. Para controlares o pote e não sei o quê. Ficares em check call, qualquer coisa assim do género. Já podias estar atrás. Ali a última coisa que tu queres é meter as fichas todas na mesa, mas depois aparecer aquele flop, é ridículo. Tu no geral até vês o jogo sólido, jogas mais ou menos bem, não sei o quê. Mas depois sais com aquela. Uma pessoa até fica parva dos olhos. Quem vê aqui a maioria das jogadas nunca vai pensar que tu és um jogador capaz de fazer coisas daquele género. E também devias ter completado, apesar de tudo. É que, pá, eu sei que é um bocado improvável as pessoas acertarem no flop, mas não é assim tão improvável, meu. Para tu te dares ao luxo de foldar. Tu pensas que estás a poupar fichas ali quando foldas, tá? Na verdade estás a perder fichas.
tens o gut shot, acaba, se bet acaba por não ser má, e tens de pagar como é óbvio. Aqui isto tem estado a correr muito bem, meu. Olha lá, aquela além que tu fostes com o gajo valete ao nisso. Esta que tu fizeste com os reis no flop, e mais umas quantas. Por isso é que tu nunca chegas longe também a MTTs, meu. Tu, se tu sacas, tens estado a ter sorte neste torneio de me terem cavado numa dessas vezes, porque tu estás sempre a sacar com essas que, mesmo tanto deep como tu estás, comprometem a tua stack toda. Sem necessidade nenhuma. É normal que nunca chegues muito longe nos MTTs se fores fazendo assim destas, não sei o quê, porque assim eventualmente vai correr mal. Acho que podes pagar aqui, sim, sinceramente. Aqui apostares é que não sei se vale muito a pena, não é? Também não acho que esteja propriamente mal, mas se me perguntares se acho que ele tem copas ou dama entre as duas, até que acho que sim, porque ele apostou contra dois inicialmente no flop. Acho que aqui melhor tu ficares em check call do que tentares levar o pote. Mas correu bem, tranquilo. Já podias ter feito outra vez. Não, acho que não faz muito sentido tu foldares aqui uma blind com o rei. Boa cena. Não é um bom spot para dar tribet este aqui no pi. Acho que jogaste bem, sinceramente. Bom, boa cibet. Que acho que é um spot perfeito para tu meteres pressão, para 25 mil ou 30 mil. Mas tudo bem. Que é que talvez poderias continuar a apostar para pagar só para ver se eu dava mais fixe. Esta jogada foi um bocado estranha no mínimo. Aqui voltamos para o mini res na small, nem sei como é que ela me pagou. E por cima a tomar uma merda. Por causa de evitar jogar para os flop com aquele tipo mal. Bom spot para completar. Muito bom na verdade. Bom check behind. Agora check call óbvio e check call à mesma. Foi bom check behind. E acho que tinhas que pagar se talvez no River fosse algo discutível ou algo assim já não, mas tens que continuar a pagar. Não pode ser pá, tu pagaste flop turn e aquilo faz uma aposta do mesmo tamanho no River e tu dás fogo mais certo era estás atrás, claro que sim. Mas tu aqui só precisas de estar à frente em bluff catcher uma em cada 6 vezes e meio, portanto foi tudo muito bem feito até ao River, esta aposta não fez sentido. Ele podia ter 2 ouros, ele podia ter 10 dama, ele podia ter tanta merda, meu. Eu acho que aqui pá, acho que não, tenho certeza, é um erro gravíssimo tu colocares aqui estas 10 mil no River, não faz sentido. Acho que é um erro não completares aqui também, à semelhança de todas as vezes estás no small e fold. Acho que é incorreto. Agora aqui já meteste pressão, um bocadinho grande talvez, aberto, mas tudo bem. Tudo bem. Quase dava para pagar, mas acho que fizeste bem a foldar aqui nesta situação.
tu mandas-me um bom do seguro a dizer então, não sei o quê, não achas que foi um bocado curto, a tribete dele não sei o quê. A tribete dele até pode ter sido curta, e mesmo assim não foi tão curta como isto tu fizeste agora. Se a dele for curta, has de me explicar o que é isto, apesar de que nem acho que seja assim tão mau, é que vieste com essa conversa do curto, mas depois fazes aqui uma que acho que é mais curta de cá dele. Porque nem acho que esteja mal, porque realmente em posição e não sei o que estás fortíssimo, mas só que das maneiras acho que podias ter feito para 55 mil ou algo assim já. Ele por acaso não pagou, pronto, na boa. Ok, boa cena. Acho que não podias ter apostado, mas podias ter checado também, foi bem. Vocês aqui só estão 4 jogadores, não? 5 jogadores no torneio. Só já estão 5 jogadores, não? Ou isto não é Final Table? Estás a ver, mas estou a tentar roubar aqui 2 vezes com uma mão como esta, não faz sentido, não. Tiveste um bocado de sorte de ter passado no flop, mas tudo bem. Pá. Habilitas-te uma beca ali. Podes chegar está na boa, tens outra menda. Sim, acho que podes. É pá, foi um bocado curto esta 42 mil para aquele, porque se ele tiver os ouros, tipo, se ele tiver os ouros, tu fazes esta aposta de 42 mil e ele começa a vir, não é? O step dele está um bocado curto. Aqui, ou eu teria pago, né? Conseguiu, que era um bocado arriscado também por causa dos ouros, ou não sei o que, porque assim a bloco de bet dele podia ter funcionado. Não, mas eu que eu teria pago com a sequência máxima, ou então tinha feito uma bet bem maior que isso, pelo menos para 60 mil eu acho, porque tu fazes isto e ele se tiver euros na mão começa-se a rir. E quando ele faz isto, claro, tens todo o interesse em teu lado, certamente. Isto é que deve ser a Final Table, não é? Aqui tens todo o interesse em completar, meu. Iam pagar no flop com nada, iam pagar no turno com nada, estás não acertas em nada, porque ele não tem nada que te estar a levar a blind com um mini res, a small com odds 3.7 para 1. Não percebo como é que tu consegues falar isto. Tu podes nem gostar do res 5, meu, mas isto matematicamente, tu deixares a levar isto aqui, tipo, não faz sentido nenhum. Nem matematicamente, nem se formos a ver que estás em posição e caralho, não. Acho que não faz sentido nenhum tu deixares de ser roubado aqui, quer dizer, não tens real, tá, meu. Ele pode estar a fazer isto com o valete 10 quando dá uma valete que são mãos fortíssimas que continuam a estar atrás. Qual é essa, não? Acho que se vai estar bem. Um bocado corajoso aqui na Final Table, mas tudo bem. Boa call, já. Agora aí, acho que sim, acho que. És capaz de ter que foldar aqui, mas tivesses pago. Não era muito mal, mas acho que era mal, sinceramente. Se isto Final Table é um bocado loose open, mas não discordo nada, sinceramente. E, e mesmo com o call em si, também acabo por não discordar. Ele está short, é o jogador mais short da mesa. O View está a abrir muitas vezes, portanto, sim, acabo por concordar tanto com o mini race como com o call. E vistes uma mão como essa, né? Rei valete, podias ter estado dominado, mas fazer o quê, né? Este gajo tem uma grande stack, eu acho que é um bocado mal de foldas aqui no vídeo. Voltamos para o mini race, nada escola, é bem feita, né? Se der passa outra vez, sabe-se lá como. Contra mim não passava, que eu pagava-te mesmo que não tivesse nada. E tu, a maioria das vezes, não ias ter nada. E no caminho ia-te levar sempre o flop, o pote. Mas estes jogadores são maus e pronto. Este é aberto daqui.
bocado de. É assim, em relação àquele que entrou de limpo, este tapinho até é tranquilo. Tens que ver a quantidade de fichas que o teu gajo está na BIG. Daí que tinha concordado muito mais em fazeres um raise aqui, por exemplo, entre 60 e 80 mil. Que se levasses um alien do Cruz Avedo ou mesmo um call, já justificava-te foldares ou malhaste. Já acho que o que está na BIG está dito demais para tu fazeres isto, mas se me perguntares, acho que é muito errado. Não, acho que é um bocadinho ridículo. Já vi pior. Teria feito uma aposta para 70 mil ou qualquer coisa assim do género. Não, talvez aqui um bocadinho de mapa a abrir, mas tudo bem. Estão 210 foldamento, não é? E é que pá, tens as odds todas, não é? Um bocado mal foldar aqui, mas tudo bem. Tentar apostar um bocado mais no flop, não é? Porque tu estás a fazer 3 vezes a aposta dele, tudo bem, mas estas 48 mil são uma tribeta com um tamanho que é absolutamente ridículo em comparação com o pote. Tu aqui, se quiseres fazer isto, faz pelo menos para 70 mil ou 80 mil. E aqui dás ali, não é horrivelmente mal jogado, meu. Está bem que dobraram duas espadas, mas se não for não estavas com a da espada. Está bem, pronto, tu tens as espadas também, mas não é. Só tens 25% de probabilidades ao menos de conseguir o flash no river, meu. Então, se ele tem um 10, que é a mão que está aqui perfeitamente no range dele, ele aqui está a jogar, da maneira como ele está a jogar aqui, na minha opinião, ele só pode ter duas coisas. Ou três, que é um rei, pode ter, mete estas no mesmo saco, um rei fraco, ou pares tipo 8 e 9, não sei o quê. Aliás, eu nem sei se ele jogava assim com o rei fraco, fazer estas apostas assim fracas. Daqui, claramente, as mãos que fazem mais sentido ele tentar jogar assim é um 10 ou dama valete. Ou então aquele tal par de 9, 8 ou qualquer. Valetes, damas, ou qualquer coisa assim do género, porque de resto é um 10 e dama valete são as mãos que fazem mais sentido. E tu, quando fazes isto aqui, podes levar call do 10 na boa. E fodes uma stack inteira porque fodes aquele pedaço da tua stack porque a probabilidade de isto ter o flush é só 25%. Calhou ouvir o rei, olha. Parabéns a usar para ele. Mas foi um bocado ruim, meu. Que é um bom spot para dar feedback. É porque tu fazes quase tudo bem e só perdes ali alguns spots na small e na big tens odds e tal, de resto tudo mais ou menos muito normal, até a um bom nível, não sei o quê. E depois saíste com alunos deste tipo. E esta aqui até nem foi a pior, a desta do Argento nem foi a pior, tinhas as espadas e tal. As outras foram piores, mas de qualquer das maneiras são todas horríveis. Tu neste torneio tiveste aqui cagas enormes, um bocado nessas jogadas corra sempre bem. E aqui com duas taps não digo que tu és, com estas odds também és obrigado a pagar sempre, com 6 fés. Com estas stacks estou para aqui, não, acho que o call aqui seria belíssimo, mas de brasa a aposta dele, acho que não faz sentido nenhum, porque tu estás a tentar afastar o que com o As 9. Estes gajos têm stacks até médias grandes, tu estás a tentar afastar o que com o As 9. Um deles tem As Dama ou As Rei, um destes três, que não é nada improvável, às vezes estás ali na small que apanhas As Rei da vida. E tu fazes esta aposta com o As 9, eles beijam-se a rir. Porque se tu pagares só num Deus der além, tu podes ter certeza que ele está forte, podes ter certeza que ele está mais forte que o As 9 off, nem que vais para uma corrida. Ele continua a atuar à tua frente, mas quase certeza que estás dominado. E tu ainda tens margem para foldar eventualmente se tu deres ao call. Agora quando tu fazes isto, estás a tentar afastar o quê?
está descansado que se eles tiverem mão suficiente para ir, eles vão independentemente das tuas 155 mil ou das tuas ou as 85 mil deles. Eu acho que aqui faz muito mais sentido tu dar só colo. E se eles tiverem mão para jogar, vão jogar só com os 85 mil. Isto, eles na 60 é mais afugentados por isto. Isto, aliás, isto até demonstra alguma fraqueza, sinceramente. Porque tu aqui, se tivesses uma mão forte com mais reis, também não sei o que, davas só colo. Ou se não desses colo, estavas a jogar mal. Um deles aqui, se tem as reis, parte-se a rir na tua cara. Dá ao limite, em vez de 360 estás com mica, tens de completar. E pronto. Isto é só colo, mas eu também acho que o turno pode matar a ação, portanto não me parece mal isto que tu fizeste, sinceramente. E saiu-te a sorte grande, ou não. É assim, podes chibetar aqui, mas eu nesta board tinha preferido check behind. Isto é uma board que mesmo que eu não acerte time draw, é um bocado difícil eu foldar aqui no flop, sinceramente. É essas coisas é que tu tens de tentar ver. E aquilo manda 400 mil, aqui tens que foldar, que é insta-fold. Ele quando manda estas 400 mil, sabes o que é que ele tem? Ele tem rivalete. Ele quando faz isto tem rivalete. Ou rivalete ou um trio. Não pode ter mais nada. É que nem dois pares pode ter quando faz isto. Aqui tens que foldar sempre. E aqui tinha checado behind para ver se o turn interessava. Que é um bocado óbvio que ele falhou aqui. E estavas-te a proteger também contra um eventual 2. Eu não checado ali para ver se ficava mais interessante no turn. Acho que foi um bocado mal ali a Cibet. Tipo, não me podes vir dizer ali que estavas com medo do as. Porque se ele tem um as na mão, no baralho só resta mais 3. E aqui, ok, aqui é fogo. Acho que podes fazer isto. Acho que o fogo aqui é horrível também. Aqui já concordo muito mais. Além do 2 ser fraco, é uma borda até relativamente boa para se betar. E não percebo porque é que não pagaste. Dá mesmo dar uma tribet para 90 mil ou 100 mil, sinceramente. Não percebo porque é que queres pôr down de uma valete off de small. Mas na boa. Que era horrível se desses feedback. Bem feito. Estou um bocado cansado. Muito extenso. Acho que podes fazer isto. Aqui poderias completar também, sai caro, né? Mas não há mau spot para completar. Aqui voltas ao mini raise.
para o cheque behind até, aqui com as espadas também convém checar mesmo. Aqui se pagares é bluff catch, mas eu acho que uma aposta deste tamanho de 70 mil acho que não vale a pena pagar. Porque ele pode ter o 8, pode ter sequência, pode ter flush, pode ter rei, que é mais alto, pode. Acho que é um bocado mal pagares aqui os 70 mil. Ok. Acho que devias ter completado aqui. Gostava mais do check behind, mas pronto, tudo bem. Já checas behind, já. Aqui é convém não checar behind, porque ele tem cara de 6 ou 9 e tu nunca vais conseguir fazer largar um 6 ou 9. Tu aqui tens quantas blinds? 4, 25, 20. Aqui 20 blinds. Sim, é bem, claro. Aqui o que eu teria feito possivelmente era ali por cima dele, mas optaste por foldar, tudo bem. Justifica-se. Isto aqui é que não, meu. Esta jogada aqui, meu. A 594. Isto aqui é além de todos os dias da semana, meu. Por mais que não fosse defender bem. Tu, como é que tu fazes isto aqui, meu? Tu aqui só jogavas contra ele com ases, meu. É pá, aquela ali foi horrível. Assim como aqui também tinhas de ter ido ali. Há bocado é mais validosos os mini-reis, há bocado com coisa do que o R9. Isto é, teria sido melhor o mini-race com os 4, não é? Com o R9 na 6, mas com os 4 ainda digo eu. Porque tu aqui dá a ser um bocado previsível, não? Tu há bocado com os 4 tinhas mais segurança, dessa alguém com o R9 não tens tanta segurança, dessa dás a mini-race. Mas podem interpretar isso ao contrário, claro. Este gajo está-te a violar uma grande com mini-races. Podias completar aqui beta flop, tu aqui estavas mesmo todo cagado. E isso nota-se. Aqui tens falhado, quer dizer. Esta bosta aqui é bichar tendo em conta o tamanho do pote. Aqui tinhas que pagar sempre. Aqui já dás além. Deixa eu ver quantas. Assim, à primeira vista parece-me que é um além um bocado mau. Mas espera lá. 15 bebês. Pá, talvez não seja mau. Completas. Finalmente, não é? Sim, acho que podes fazer isto. Ou podes check call. E aqui prefiro um bocado o check call porque porque se ele vai soltar à tua frente, ele vai ter que bater, tu estás com a mita e eventualmente vais ter mesmo que completar, porque já tens lá isto tudo. Eu daqui prefiro o cheque com 1000 vezes, tu optaste por apostar, estavas confiante, pronto. E sim, nem sequer tinha considerado o 7, né? Aqui tu, com o cheque call aqui, que era o que ia fazer de certeza absoluta neste river, tu tinhas-te poupado, porque quer dizer, pode estar 220. Tu tens 200 e 300 mil fichas, ele aqui teria feito qualquer coisa na ordem entre os 70 mil e os 150 mil, digo. E isso permite-te ficar em jogo e tu apostares riba. Acho que é horrível, sinceramente. E pronto, perdeste aqui nesta mão. Ou não? 5, 6, 7, 8, 9. E tu também tens. Esquece, tu também tens sequência. Agora o fail foi meu. Esquece, não. Como é óbvio, não estava a ver, tu tinhas sequência também. Sim, a aposta assim, sempre tudo bem feito.
Pronto, a explicação da bocado era para o caso tu não tens o 7, tens o valete com outra equipa qualquer. Não vale a pena tentar roubar, exato, estava sempre a ver que estavas atrás. Agora aqui voltamos sempre para o Minha Reis e o caralho, né? Tu levaste tanto copo, não devias ter levado por causa das Minha Reis na fama até do dia feito. Estás cansado de saber. E aqui nem percebi que não cibetaste ali com esta borda até que é boa para cibetar. E tu tens o gut shot e tal. Agora já perdeste o pode, claro. Esta não foi uma mal jogada. Começa no pré-flop, mini raise, depois aqui neste flop vai check behind. Não gosto tanto. É um bocado difícil de explicar quando é que se gosta, quando é que não se gosta, não sei o quê. Mas é. Digo já que aqui tinha sido um bom spot para tu dar escola. 300 e coisas, quantas bandas aqui tu tens? Aqui tens 4, 8, 12, 13 banhos. Sim, acho que aqui o call teria sido bom, mas foldaste também não acho que seja propriamente mau. Aqui já vais ali, não sei porque é que não foste há bocado quando levaste mini face com esta mão. Certo? Aqui já era boa borda para checar behind. Para checar behind porquê? Porque qualquer carta que aí venha, se calhar sem contar com um 10, é boa para ti, vá. Percebes? E aqui se ele tiver de morrer, ou um as, ou um talent 10, ou caralho, é um bocado arriscado, tu estás a apostar, se até porque não tens muito mais em manobra, aqui tens muito mais a ganhar em checar behind e controlar o pote que tu tiras assim de cabeça. Já checaste, claro. Agora aqui no River é que acho que podias ter feito uma value bet de 70 mil ou assim, porque está-se mesmo a ver que estás à frente da mesmo jogo, ou deverias estar, ainda fez a ver. Por acaso, enquanto estava a dizer isto, estávamos já a ver que ele se calhar ia mostrar um 8, mas não sei se faz muito sentido, porque checaste tanto. E ele aqui só tinha que apostar, porque ele é o último a falar, mas tudo bem, ele optou por coisa, está bem, tudo certo, não se betaste, fizeste bem, apesar que poderia se betar aqui neste River. Se betar, dá uma vale bet. Bem feito. Faltam 5 mãos para perderes. Este rei coisa também era um bom spot para ir à linha, enquanto ele com o short tu estás, mas tudo bem. Porcelaina aqui, na boa. Porcelaina aqui passou também. Não passou nada.